Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. A partir deste momento está começando mais uma programação de fé, o meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início nesta programação, nós queremos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, pedindo a bênção a Ele em favor de todos nós. Oremos neste momento. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pelas alegrias, pelas lutas também, Senhor Deus, porque elas vão nos ensinando cada dia mais a sermos valentes guerreiros. E nós agradecemos ao Senhor por tudo, então, por esta oportunidade, e eu peço que o Senhor nos dê a inspiração divina para mais este culto e que o Senhor possa ser glorificado, honrado através das nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados,
nós vamos ler a Escritura em Isaías capítulo 40 e começaremos com o versículo 1, né? E enquanto nós damos os nossos avisos, aqueles que desejarem acompanhar, abram suas Bíblias e leiam comigo, né? Este programa, ele é publicado pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa, no estado de São Paulo. E ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 18h30. E todos são bem-vindos. Na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. Todos são bem-vindos. Esse endereço fica no estado de São Paulo também. E nós temos os nossos grupos de WhatsApp, onde nós republicamos toda a programação deste canal. Portanto, se o irmão ou a irmã desejar participar, ser participante de um dos grupos, é só fazer a sua solicitação e nós estaremos adicionando você em um deles, né? O nosso número está embaixo na descrição e você pode fazer isso pelo número ou então pelos comentários. Se quiser, pode deixar no comentário ali seu nome e seu número para que nós possamos adicionar. E também nós fazemos nosso pedido, como sempre, para o irmão, para a irmã que assiste, que acompanha esta programação e que gosta, que ama a palavra de Deus, que ama a mensagem do profeta que Deus tem nos enviado. Então, nós pedimos que você se inscreva no canal, né? E assim nós poderemos ter a nossa publicação, o nosso canal impulsionado. E também, quando estiver assistindo, não esqueça de dar o joinha ali, clicar no gostei, para então nós podermos ter mais impulsionamento e que outras mais pessoas possam também ser beneficiadas através da bendita palavra de Deus que nós pregamos aqui constantemente, né? Deixa o seu pedido de oração também aí nos comentários e nós estaremos orando por você. Agora nós vamos para a leitura da Bíblia, né? Conforme nós dissemos, Isaías capítulo 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Bom, eu vou voltar no primeiro versículo aqui, para nós fazermos uma breve meditação, não é?
e que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. Então aqui na minha Bíblia, eu estou lendo numa Bíblia corrigida, revisada, fiel. Então diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então, nós entendemos aqui que o Senhor Deus estava falando a alguém, né? Você deve ter notado no primeiro versículo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então ele estava falando a alguém. E esse alguém, naturalmente, era o profeta João Batista. Ele estava dando essa ordenança ao profeta João Batista para que ele então consolasse o povo de Deus, porque era chegada, ou seja, era chegado o fim do sofrimento, o fim das milícias e assim sucessivamente, não é? Agora, eu gostaria de ler mais uma escritura, eu anotei aqui, mais uma escritura no Evangelho de João, no capítulo 1, começando no versículo 19. Vamos aqui então, não é? Evangelho de João, capítulo 1, vamos aqui encontrar, não é? Aqui, João, capítulo 1, versículo 19. Bom, então aqui diz assim, você não se esqueceu do que nós lemos primeiro. Voz do que clama no deserto, né? Então, era uma ordenança para alguém que clamava no deserto. Agora aqui, no capítulo 1 do Evangelho de São João, diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: que? És tu Elias? E disse: não sou. Não perca essas coisas, tá? És tu Elias? Não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, verso 23, disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui, quando lhe perguntaram se era Elias, ele disse que não era, né? Você pode dizer: eu não te disse que ele não era, né, Elias? Mas espera um pouquinho. És tu Elias? Ele disse: não. Aí tornaram a lhe perguntar: és tu profeta? Ele disse: não. Mas quem é que pode negar que João Batista era um profeta, né? Então, eu vou dar uma paradinha aqui da leitura para fazer um pequeno comentário. Uma vez nós estávamos fazendo um culto ao ar livre na praça da cidade de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, né? E
foi-me dada então a palavra. Naquele tempo eu não era pastor, eu era só um cooperador ali, um irmão, na verdade, não é? Então foi-me dada a palavra e eu falei sobre esse assunto, sobre os 5 ministérios de Elias. Primeiro, já foi citado isso na programação anterior, não é? O primeiro foi Elias o Tesbita, o segundo Elias Eliseu, e o terceiro João Batista, o quarto William Branham e o quinto Apocalipse 11, aquelas 2 testemunhas. Uma delas é Moisés e uma delas é Elias, né? Então, se você me perguntar também, mas você tem escritura para isso? Temos sim, só que nós não vamos citar hoje, porque não é essa a linha que nós vamos falar, não é? Então não vamos citar as escrituras, porque aí nós vamos tomar mais tempo. Mas então eu estava falando sobre isso, sobre os 5 ministérios de Elias. E aí, quando eu terminei a palavra, um senhor me chamou à parte e perguntou para mim assim: você quer dizer que você quer dizer que João Batista era a reencarnação de Elias? Né? Certamente eu pude entender que aquele senhor era de uma fé espírita. Eu disse para ele: não, eu não estou dizendo que João Batista foi a reencarnação de Elias. Aqui a Bíblia está falando sobre o espírito e o ministério de Elias. Não era a pessoa. Foi por esse motivo que perguntaram a ele se ele era Elias. Ele disse que não, porque na verdade João Batista não era a reencarnação de Elias, mas o ministério de Elias estava sobre ele. Então esse senhor me perguntou isso e eu lhe dei essa resposta: não, ele não era a reencarnação de Elias pessoalmente, mas o ministério de Elias estava sobre ele. O espírito que estava em Elias estava sobre João Batista também, não é? Bom, então nós lemos aqui: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Então, ele estava falando naturalmente do Senhor Jesus Cristo, né? Mas então você não perca isso da sua memória. Ele disse: eu não sou Elias, também não sou profeta. Agora eu tenho mais uma outra escritura aqui. Deixe-me ver aqui. Eu anotei aqui várias escrituras, né? João. Vamos aqui para Mateus, São Mateus, capítulo 11. São Mateus, capítulo 11. Aqui, né? Capítulo 11, São Mateus, capítulo 11, verso 11 também, né? São Mateus 11, começando com o versículo 11. Então não perca isso, porque isso é muito importante para você que deseja conhecer as Escrituras. E não somente conhecer, que você deseja obedecer às Escrituras, né? Então aqui está, São Mateus capítulo 11, versículo 11. Então ele responde assim, deixa eu ver se eu não devo ler também
do verso 10. Só um minutinho aqui. Bom, 10. Bom, vamos do 9 para frente, não é? Mas então, o Senhor Jesus Cristo citou isso e também nós citamos na programação anterior, não é? Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Então, você já ligou uma escritura com a outra. São João, no Evangelho aqui de João, capítulo 1, verso 19 ao 23, ele disse que não era um profeta. Agora, aqui, no versículo 9, do Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele disse assim: sim, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Ele disse: eu vos digo que é muito mais que um profeta. Só para que nós possamos dirimir as nossas dúvidas com respeito à palavra de Deus, né? As dúvidas são frequentes. Então vamos para o versículo 10. Aqui no 9, o Senhor Jesus Cristo disse que ele era um profeta e era até maior que um profeta. Agora no verso 10. Porque esse aqui não é João falando, é o Senhor Jesus Cristo falando. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então aqui ele estava dizendo que João Batista era entre os nascidos de mulher. João Batista era o maior, não tinha ninguém maior que ele. Mas daí ele disse, mas no reino dos céus, o menor é maior que João Batista. Ele estava se referindo ao filho, né? E agora nós vamos para o 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí você diz, agora eu te peguei, pastor, não é? A Bíblia diz que a lei durou até João. E os profetas também, né? Duraram até João. Então João Batista não podia ser um profeta, como ele disse que não era. E também depois, no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, e enfim, no restante da Bíblia, do Novo Testamento, não existiu mais profetas, né? Mas então, olhemos isto aqui. Todos os profetas, eu estou lendo na Bíblia, como eu já disse, corrigida, Almeida corrigida, revisada, fiel. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Você entendeu isso ou não? Todos os profetas e, toda a lei, e seus profetas profetizaram até João. A lei e os profetas da lei profetizaram até João. E se quereis, agora vem o verso 14, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E agora? Quem é que falou errado? Foi João Batista ou foi o Senhor Jesus Cristo? Não é mesmo? Então, nenhum e nem outro, é claro, né? Porque eles perguntaram se ele era Elias ou... Então, nesse aspecto, ele não era Elias, como nós respondemos para aquele senhor. Não, ele não é Elias reencarnado em pessoa.
mas o ministério de Elias estava sobre ele. E ele disse que não era Elias. Agora aqui, no verso 14, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não choraste. Então, vocês não tem como conciliar vocês. Se cantamos uma canção bonita, tocamos flauta, vocês não dançam. Se nós cantamos uma canção triste, que podia ser uma canção fúnebre, aí vocês não choram. Então, quer dizer, mas deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Aliás, ir mais para frente no 18. Porquanto, ainda dizendo o Senhor Jesus Cristo, porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizes, tem demônio. Que João se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, ele disse, veio João que não comia e não bebia, vocês dizem que ele tem demônios, ou tinha, não é? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. A sabedoria é justificada por seus filhos. Então, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo isso. Com essa geração, não tem acordo, não tem como conciliá-la, porque João foi morto, não é? Foi assassinado. Jesus também foi assassinado. Então, um era bem diferente da maneira normal da vida de um ser humano, que era João Batista, vivia com aquela pele, né, de ovelhas sobre os seus lombos, né? Não comia nem bebia, e eles disseram que ele tinha demônios. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, que vestia seu manto de gente humana, não era uma pele, comia e bebia, e eles disseram que ele era um comilão e beberrão e andava junto com os publicanos. Então ele quis dizer, com vocês não tem conserto, não tem arrumação, né? Mas eu quero ainda ir mais numa escritura aqui. Espera aí um pouco, né? Vamos aqui. São Mateus ainda, né? São Mateus, aqui, e vamos aqui. Vamos voltar para o 9, né? São Mateus 17, versículo 9. Vamos começar do 9 para frente. São Mateus 17, versículo 9. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Versículo 10, agora. E os seus discípulos, porque aqui, preste atenção numa coisa aqui, ele estava no Monte da Transfiguração, e apareceu Moisés e Elias, e quando eles desceram do monte, ele disse para eles, Pedro, Tiago e João, não contem para ninguém a visão que vocês viram lá no monte, né? Até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então, é claro que para ressuscitar tem que morrer, não é? Então, até que o Filho do Homem morra e ressuscite. Aí vocês podem contar. Então, quando ele disse isso, quer dizer, naturalmente ele fez alusão
a sua morte, falando em ressurreição entre os mortos. E os seus discípulos, versículo 10, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Porque eles pensaram, se o Senhor já vai morrer e já vai embora desta terra, e a Bíblia diz que Elias viria primeiro, então nós não estamos entendendo nada. Por que é que a Bíblia diz assim e o Senhor já está falando da sua morte e da sua ressurreição, né? Agora vem o verso 11. São Mateus 17, agora vem o verso 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. Bom, aqui atrás, aliás, na outra escritura aqui, São Mateus 11, o Senhor Jesus Cristo disse que se eles quisessem acreditar, se eles quisessem dar crédito, João Batista era o Elias que havia de vir. Eu estou com as referências aqui, né? E você pode ler na sua Bíblia. Então ele disse, se vocês querem acreditar, querem dar crédito, esse João Batista é o Elias que havia de vir. Agora, aqui no capítulo 17, 6 capítulos depois, né, da primeira afirmação aqui, então eu volto aqui, capítulo 17, versículo 11, está escrito assim, e Jesus, eles perguntaram, né, você não esqueceu, né, nós não nos esquecemos, ainda está aqui na nossa memória, por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então aqui vem a resposta, Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Bom, você sabe que quando João Batista veio, ele não veio restaurar nada. Ele não veio restaurar a lei, João Batista, né? Aliás, ele veio fazer uma ponte entre a lei e a graça. Por isso que a Bíblia disse, a lei e seus profetas durou até João. Então ele não veio restaurar, ele veio colocar um divisor ali. Daí de João para trás era a lei e seus profetas. De João para frente era a graça e seus profetas. Mas agora aqui ele está dizendo, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu acho que isso não é super enfatizar, porque é uma coisa muito tremenda que diz respeito ao destino das nossas almas, né? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, quando seria isso? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora você segura aí na sua cadeira, para você não cair da cadeira, não é? Então aqui no 12 diz assim, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Ponto final. Mas não acabou o versículo não. Ponto final. Aí continua. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Verso 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Amém? Então, são coisas tremendas, importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. E agora nós podemos ainda ler aqui, acho que o verso 14, não é? Deixa eu ver. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe
Deixa eu ver se está certo aqui a pontuação, né? As vírgulas e essas coisas assim. E quando chegaram à multidão, assim que está a pronúncia certa, né? E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Bom, se é que eu posso dizer assim, que não soe como um sacrilégio, né? O Senhor Jesus Cristo estava estressado com essa geração. Desculpe a expressão, não é? Que nós usamos costumeiramente. Ele estava estressado, ele disse: essa geração não tem jeito com ela. Se os meninos tocam flauta, eles não dançam. Se eles cantam música fúnebre, eles não choram. Agora vem esse senhor e diz: olha, mestre, eu trouxe meu filho porque ele é lunático e ele às vezes cai no fogo, outras vezes cai na água, e eu trouxe ele aos teus discípulos para que eles pudessem curá-lo, e eles não puderam fazer, né? Então a gente observa essas coisas assim e dá vontade de dar uns gritos de glória a Deus, porque Deus tem nos mostrado essas coisas, né? Mas nós vamos ficar por aqui agora, porque o nosso tempo está se esgotando, então vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia e adorando Ele na beleza da sua santidade. Orem comigo então. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, porque o Senhor nos concedeu mais esta vez a bênção de estarmos meditando, estudando, alimentando a nossa alma através da Tua palavra, Senhor. E eu peço que cada irmão que está na conexão possa ter sido abençoado mais esta vez. Eu tenho sido abençoado, que os meus irmãos possam também ser abençoados e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu peço a cura divina para os doentes, a libertação para os oprimidos, a vitória para aqueles que precisam da vitória e que todos nós possamos glorificar o Senhor. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, chegamos ao final da nossa programação de hoje. Pedimos que Deus permaneça com cada um de nós. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém. Amém, Jesus.